Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? E se você tivesse que classificar os 10 milagres mais famosos de Moisés, do maior até o menor, qual você classificaria? Bom, eu vou mencionar aqui apenas o maior de todos, que imediatamente ofusca todos os outros milagres. O maior milagre é que ainda existe pessoas que acreditam que o que é narrado no livro sobre o Êxodo que nunca precisou acontecer ser verdade. Nem Israel nem o Egito incluem em sua história o tido escravos um do outro. Um Deus supostamente amoroso, sim, supostamente amoroso. Como diz o paradoxo de Epicuro, o trilema, que pode ser resumido em quatro premissas, seria: se Deus quer eliminar o mal, mas não pode, ele não é onipotente. Deus pode eliminar o mal, mas ele não quer, então ele não é benevolente. Deus não pode e não quer eliminar o mal, então ele não é benevolente nem onipotente. E Deus pode eliminar o mal, então por que que o mal existe? Logo, esse paradoxo ele exemplifica bem esse Deus que supostamente é benevolente, é amoroso, cuida dos seus. Na verdade, é um Deus supostamente amoroso, benevolente, onipotente, onipresente, que depois de endurecer o coração do faraó para que ele continuasse justificando as pragas e o assassinato dos primogênitos indefesos, parece um psicopata. O próprio texto bíblico diz: Deus endurece o coração do faraó para que as pragas do Egito acontecessem. Como se fosse assim, o faraó poderia desistir logo e dar o braço a torcer, mas ele não deu. Por quê? Porque Deus endureceu o coração do faraó. E o que, que aconteceu? Morreu os animais, morreu pessoas, morreu os primogênitos, tudo por uma birra de Deus, porque ele endureceu o coração do faraó. Então a culpa foi do faraó? Não, a culpa não foi do faraó, porque foi o próprio Deus que endureceu o coração dele para negar Deus até o final. Logo, a culpa de todo esse processo doloroso do povo é do próprio Deus. Ele que quis que isso tudo acontecesse, as pragas do Egito. E a pior e mais terrível delas, a morte dos primogênitos. E também aí a morte do filho do faraó. Então é muito triste a gente entender e pensar que um Deus assim possa ser um Deus amoroso. Após afogar o exército egípcio e permitir os libertados atravessarem um mar magnificamente, existe outra maneira. Ele os condena a vagar e sofrer por 40 anos no deserto, alimentando-se de comida mágica que caiu do céu. Esses 40 anos no deserto de 60 mil quilômetros quadrados, onde se andasse 7 quilômetros por dia, se atravessaria em 27 anos. Mas é claro que isso é impossível de acontecer porque, de fato, é uma história mitológica, não aconteceu. Parece um filme dos Trapalhões, um filme dos Três Patetas, sei lá o quê. Um Deus que faz um povo andar por um deserto durante 40 anos, esse povo igual um idiota para lá e para cá, e não acha um caminho de uma terra fértil logo, logo. Fica aí rodando um deserto e não sai dele, e Deus fica jogando comidinha na boca do povo, e o povo sofrendo, e mudando de opinião, e voltando atrás, e essa coisa toda. Se até mesmo os libertados que testemunharam as maiores manifestações divinas de seu Deus duvidaram dele, Deus mandando maná, batendo em pedra e saindo água, se as pessoas duvidaram dele, aproveitando a partida de Moisés para criar um bezerro de ouro e substituir Deus invisível, por que eu deveria acreditar nessas coisas e nos outros absurdos bíblicos? Especialmente quando, depois de libertá-los da escravidão, Deus, desvairado, escreveu duas vezes os 10 mandamentos
de próprio punho, onde não só se esqueceu de proibir a escravidão, como também regulamentou posteriormente e deu-lhe artifícios para manter os escravos e as suas esposas, como não seriam punidos se o escravo fosse maltratado, mas não morresse em alguns dias e até mesmo onde encontrá-los. Se Moisés e a história absurda fossem verdadeiras, o maior milagre teria sido não terem comido assado depois do primeiro ano do deserto. Porque, ó, historinha ruim, hein? De ser contada. Olha, esse narrador desse texto, meu Deus, é uma historinha difícil de engolir. Um abraço.